Meu nome é Rudá Risse, eu sou um dos professores desse curso apresentado pelo Cinesp e organizado pelo Cinesp sobre didática. Eu estou junto numa equipe, a professora Cláudia Sapag e a professora Dilma Scaldaferri. O curso ele está desenvolvido para que a gente possa trabalhar algumas bases pedagógicas e teorias de aprendizagem da educação e também para que a gente possa aprofundar o conceito mesmo de didática e a prática em sala de aula. Eu gostaria aqui nesse vídeo de apresentação do curso destacar alguns pontos. O primeiro ponto é o conceito de didática. Em alguns momentos se popularizou a ideia de que didática é apenas uma técnica para atrair o estudante. Essa é uma visão de Émile Durkheim, no final do século XIX, início do século XX, na França, na Sorbonne. Durkheim sugeria que, pela didática, os professores poderiam convencer as crianças, até então um pouco no mundo selvagem, a admitir a aprendizagem do mundo civilizado adulto. O conceito que nós vamos estar trabalhando aqui, claro que nós vamos nos debruçar sobre esse, mas é a ideia de que a didática é apenas uma ponte que o professor faz, ele usa a didática, entre a experiência do aluno, a sua intenção e projeção no futuro, seus conhecimentos e o conhecimento acumulado na sociedade e também os desafios que a sociedade coloca para o futuro desse aluno e para a convivência na sociedade. Com relação às teorias de aprendizagem, eu gostaria de destacar dois autores como início de conversa. O primeiro é o conceito de Lev Vygotsky, um psicólogo muito importante do início do século XX, russo, que foi inclusive um dos diretores, coordenadores do Instituto de Defectologia, assim que se chamava na época, de Moscou. E Vygotsky propõe um conceito muito importante de zona de aprendizagem proximal, que seria, no caso da educação, aquela leitura que o professor faz sobre o nível de aprendizagem que o aluno já tem, de conhecimento, desenvolvimento motor, que Vygotsky denomina de zona de aprendizagem real, e o potencial que ele tem, para Vygotsky, zona de desenvolvimento potencial, para então ele atingir um nível de desenvolvimento maior do que o que ele está. Essa zona de aprendizagem proximal é, portanto, uma elaboração do professor a partir de um estudo sobre o aluno. Se ele desenvolve um plano de aula que está muito colado no nível que o aluno já se encontra, ele não consegue atrair o aluno para se desenvolver, ele não tem estímulo. Mas se ele se desloca demais desse nível de desenvolvimento real, para tentar atingir algo que seja muito superior à capacidade que ele tem, ele está queimando etapa e a distância é tão grande que, assim como um ímã que está muito longe da peça que ele quer atrair, ele estando muito longe, o campo magnético não tem nenhuma influência sobre aquele objeto. Isso também se transpõe para a didática, ou seja, o professor precisa saber usar o instrumental correto para saber medir como atrair ou estimular melhor o aluno, fazer aquela ponte didática para que o aluno consiga, a partir do estímulo, sair da zona de aprendizagem que ele está e ir para uma outra. E o segundo autor que eu gostaria de destacar nessa fala muito rápida de início do nosso curso é Lawrence Kober. Lawrence Kober foi um piagetiano norte-americano e ele desenvolveu, entre várias teorias, ele desenvolveu um conceito, uma proposta de trabalho com os alunos, principalmente para que eles possam se posicionar do ponto de vista moral e ético na sociedade. Obviamente que então ele está falando de estudantes que têm uma idade ao redor de 11, 12 anos para frente. Ele propõe o uso de dilemas morais junto aos estudantes. Há um dilema muito famoso de Kober, em que ele propõe um caso de um marido de uma senhora que tem uma doença muito grave e que ele vai atrás de um único químico que conseguiu desenvolver um remédio que poderia curá-la. E ao procurar esse químico, diz que ele deixou a família de lado para poder desenvolver esse produto
e que, portanto, o preço seria 1.000 euros. Esse marido volta e tenta coletar dinheiro com os amigos e consegue só 500 euros. E aí ele volta de novo ao químico e o químico fala ou 1.000 ou nada. E ele, à noite, ele entra na farmácia, rouba o remédio e deixa 500 euros, dizendo que depois ele voltaria. Esse é um dos dilemas que ele coloca para os estudantes, perguntando qual é o ato moral mais correto, ele deveria ser entregue ou não à polícia, o que o juiz faria para julgá-lo, com qual parâmetro. Esse é apenas um dos modelos. Vocês veem que aqui é um elemento não só pedagógico, mas também didático, não é? É a ponte, novamente, que se faz com o aluno. Eu terminaria esse nosso bate-papo inicial de introdução ao curso de didática perguntando, e como que fica a didática hoje? Principalmente no momento em que as nossas crianças e adolescentes vivem quase enclausurados em comunidades, inclusive na internet, em redes sociais, dialogam entre si e os grandes especialistas de estudos das redes sociais falam que nas redes sociais o que existe é o que eles chamam de espelhamento. As pessoas que estão nessas comunidades só conversam com quem parece ser o reflexo e pensam como eles. Como que a gente poderia retomar uma reflexão sobre a didática hoje, num mundo como esse infanto-juvenil? Seja bem-vindo ao curso, estamos aguardando suas questões e os nossos debates.